É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que tem como título Quem é Jesus? Hoje é a segunda aula, o segundo vídeo sobre essa série Quem é Jesus? Você ainda que não assistiu a aula de número um, é só acessar o nosso canal, Aelson Borges, e lá já está gravado essa aula de número um com o título Quem é Jesus? E vamos dar continuidade a essa série. Hoje nós é, vamos colocar como um tema, como título nesta aula de número 2, Jesus como o Filho do Homem. Jesus, ele, ao mesmo tempo, sendo Filho de Deus, isso nós falamos na aula de número um, que Jesus, ele é o Filho de Deus. E que nós não devemos ter dúvida alguma dessa verdade, que Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, isso implica na divindade de Jesus. Entretanto, Jesus também ele é o Filho do Homem. Jesus ele se apresenta a ele mesmo como o Filho do Homem. Em Lucas capítulo 19, é o texto base, e versículo 10, o próprio Cristo ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aqui é o próprio Jesus, ele se referindo a si mesmo como o Filho do Homem. Portanto, quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Quer dizer, implica Jesus sendo Filho de Deus, ele é divino. Ele também é o Filho do Homem. E quando essa expressão, esse termo, Filho do Homem, isso está se referindo à humanidade de Jesus. Isso está se referindo à natureza humana de Jesus. Quando Jesus, ele, na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, na Bíblia, ele é apresentado como o Filho de Deus, isso implica na sua natureza divina. Por outro lado, quando diz que Jesus é o Filho do Homem, isso implica na sua natureza terrena, na sua natureza humana. Hoje, como tema, como título, quem é Jesus? Jesus é o Filho do Homem. E como Filho do Homem, isso está intimamente ligado à natureza humana, bem como às qualidades humanas. A natureza terrena de Jesus, a natureza humana de Jesus, não foi algo fictício, não. A natureza humana de Jesus foi algo real. Jesus, como o Filho do Homem, ele padeceu fome, sede, cansaço, sono, e quando se refere a Jesus, quando Jesus ele é apresentado como o Filho do Homem, isso está
isso está intimamente ligado à sua natureza terrena, bem como também isso está ligado ao sofrimento dele a favor da humanidade. Mas, sobretudo, quando esse título é aplicado a Jesus, isso está intimamente ligado à exaltação e ao domínio de Jesus sobre a humanidade. E essa questão de nós, ao mesmo tempo, compreender que Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem, isso está implicando de que Jesus possui a natureza divina, bem como a natureza terrena, a natureza humana. E como é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, possuindo a sua natureza divina, ele tornou-se o Filho do homem, tornou-se homem. No século IV, no ano 325, houve um concílio chamado Concílio de Niceno. E esse concílio foi para jogar por terra a heresia chamada arianismo. O arianismo não cria que Jesus ele possuía uma natureza divina. Não cria que Jesus ele fosse de fato e de verdade Filho de Deus e como Filho de Deus possuísse a natureza divina. E o Concílio de Niceno aconteceu na cidade de Niceia, no ano 325 depois de Cristo. E nesse conselho, o imperador Constantino I, ele percebendo que havia um conflito, havia uma celeuma, uma cisma entre a doutrina de Cristo, no que diz respeito, ele ao mesmo tempo possui a natureza divina e ao mesmo tempo possui a natureza humana, havia esse cisma, havia esse conflito entre Ário, que foi o presbítero da igreja, onde o bispo Alexandre, ele presidia. E Ário, o presbítero, não cria na divindade de Jesus. Já o bispo Alexandre, ele cria que Jesus tanto era homem como Deus. Tanto era o Filho de Deus como o Filho do homem. E o imperador Constantino, no ano 325, em 20 de maio, ele faz esse concílio, chamado Concílio de Niceno, porque aconteceu na cidade de Niceia, na Ásia Menor, e ele convidou os bispos, todos os bispos daquela época, mais ou menos 250 a 300 bispos, e nesse concílio de Niceno foi estabelecido que Jesus
ele era o Filho de Deus e também era o Filho do homem, ou seja, ele possuía a natureza divina, bem como a natureza terrena. E nesse concílio, a heresia chamada arianismo, que acreditava, que cria que Jesus apenas possuía a natureza humana, não possuía a natureza divina, caiu por terra. E a maioria dos bispos, com exceção apenas de 2 bispos, entre ele Ário, o presbítero da igreja em Alexandria, não entrou em consenso com os outros bispos de que Jesus ele possuía tanto a natureza divina, sendo filho de Deus, e também possuía a natureza humana, sendo o filho do homem. E o teor do credo de Niceno, a palavra credo é uma palavra latina que quer dizer creio. E o teor desse credo, o credo de Nicéia, tem como um teor a quem é Jesus. Esse credo, de uma certa forma, tem como teor dizendo que Jesus, de fato, ele é o Filho de Deus, é Deus também, e ao mesmo tempo é homem e filho do homem, e como filho do homem possui a natureza terrena. E o teor do credo de Nicéia, que aconteceu em 20 de maio, no ano 325 depois de Cristo, no século IV, diz assim, abro aspas, creio em um Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. E prossegue dizendo, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstanciado a Deus, ou seja, possuindo a mesma substância que Deus. Por meio dele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra. E Jesus, ele, pelo homem, por nós, homem, e para a salvação do homem, desceu dos céus e tornou-se homem. E encarnou-se pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e padeceu e foi crucificado sobre Pôncio Pilato. Padeceu, sofreu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras e subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, e ele mesmo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, durará para sempre. Portanto, nós podemos compreender nesse credo de Nicéia, o teor do credo de Nicéia expressa a crença que a igreja primitiva tinha a respeito de Jesus Cristo. Eu vou dizer de novo, vou colocar aqui de novo, falar
o credo de Nicéia, o teor. Abro aspas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, possuindo a mesma substância que Deus. Por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Pelo homem e para a salvação do homem, desceu dos céus e tornou-se homem, encarnou-se pelo Espírito no seio da Virgem Maria, e também foi crucificado, sofreu e foi crucificado sobre o Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Subiu, está sentado à destra de Deus Pai, e também há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Fecho aspas. Então, nós podemos compreender e entender que Jesus, ele é, sim, o Filho de Deus. Ele possui uma natureza divina, mas também ele é o Filho do homem. E como Filho do homem, isso expressa a natureza humana de Jesus, as qualidades humanas de Jesus. Jesus, enquanto estava aqui na terra, viveu aqui na terra como filho do homem, ele estava sujeito às tentações pelas quais nós passamos. Entretanto, ele passou, mas sem pecado. Ele não cometeu pecado algum. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus, possuindo a natureza humana, a natureza terrena e as qualidades humanas, ele estava também sujeito às tentações. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, Jesus, ele foi o Filho de Deus, tendo a natureza divina, sendo como Deus. João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Então, Jesus, ele sendo filho de Deus, ele possuía a natureza de Deus, ele era Deus também, possuía a mesma substância que Deus. E no capítulo 14 de João, a partir do versículo 8, o próprio Senhor Jesus, ele diz para o seu discípulo chamado Felipe, ele, depois dele dizer, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6, Jesus, ele diz: eu sou o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no versículo 7, o discípulo Filipe, ele diz assim, mostra-nos o Pai. Se vós me estivesse, Jesus dizendo, se vós me estivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai.
desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, portanto, Jesus, ele sendo Filho de Deus, ele possui a natureza divina. Ele é também Deus. Ele possui a mesma substância que Deus, como diz o credo de Niceno, o credo de Niceia, que diz: creio em um só Senhor, Filho de Deus, unigênito do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, não gerado, consubstanciado com a mesma natureza, ou seja, consubstanciado com Deus, ou seja, possuindo a mesma substância com Deus. Então, esse credo de Niceia revela a divindade de Cristo e a natureza terrena, humana de Jesus. Aí prossegue dizendo: o qual, por meio dele foram criadas todas as coisas, feitas todas as coisas, pelo homem e pela salvação do homem, desceu dos céus, tornou-se homem, encarnou-se pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e também padeceu, foi crucificado sobre Pôncio Pilato, padeceu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, subiu aos céus, onde está a destra de Deus, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Daí, quando nós dizemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, dizemos que ele possui a natureza divina. E quando dizemos que ele é o Filho do Homem, que é o tema desse vídeo, aula 2, ele possui a natureza humana. E Jesus, ele tornou-se homem através do nascimento virginal, através do nascimento que o Espírito Santo colocou essa semente, esse ente querido, no ventre de Maria. Deus, ele havia feito uma promessa ao povo de Israel, no profeta Isaías, capítulo 7. Deus disse que: eis que a virgem conceberá e dará um filho, e lhe chamará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. E essa profecia, ela se cumpre depois de 700 a 750 anos que essa profecia foi dada. Jesus, ele vem ao mundo, e em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, um anjo aparece Maria, a Virgem Maria, e diz que ela era a mulher escolhida por Deus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Maria, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aí no versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu
em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, portanto, Jesus, ele é o Filho do homem, mas não de pai humano. Apenas Maria, a Virgem, foi o instrumento pelo qual Deus usou para que Jesus viesse a este mundo. Jesus, ele recebeu a natureza terrena, a natureza humana, mas o que foi gerado no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo, que diz em Mateus capítulo 1, a partir do versículo de 20, no final diz: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é divino, ele é Deus, mas também ele é o Filho do homem. Ele possui a natureza humana, ele possui as qualidades humanas enquanto estava aqui na terra. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, possui a natureza divina, é Deus. Como ele diz, eu e o Pai somos um, mas também Jesus é o Filho do homem, possui a natureza humana, a natureza terrena, as qualidades humanas, enquanto estava aqui na terra. E o apóstolo Paulo vai falar, a Bíblia fala, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, fazendo-se semelhante aos homens, tornando a forma de homem, e achou-se na figura humana. Então, aqui nós podemos entender também que Jesus, ele sendo Deus, não usurpou enquanto estava aqui na terra ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achando-se na semelhança de homem. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso aqui, que Jesus, ele possuía a natureza divina, mas também ele possuía a natureza humana. Essa questão de Jesus ele ser ao mesmo tempo Filho de Deus, possuindo a natureza divina, e sendo filho do homem, possuindo a natureza terrena, isso é um grande mistério, que o apóstolo Paulo também, a Bíblia vai falar, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que grande é esse mistério, o mistério da piedade. 1 Timóteo, capítulo 3, diz isso, verso 16. Olha só o que diz. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Portanto, esse mistério, de, ao mesmo tempo, Jesus ser o Filho de Deus, possuir a natureza divina, ser Deus, e ser Filho do homem, possuir a natureza terrena, é um grande mistério. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele, ou seja, Jesus, foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Que coisa maravilhosa. Não tenha dúvida nenhuma de que Jesus, ele é Filho de Deus, possui a natureza divina, mas também ele é
o Filho do Homem e possui a natureza humana. Que Deus nos abençoe. Eu convido a você para estar compartilhando esse vídeo, estar assistindo os próximos vídeos dessa série Quem é Jesus? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.